Oi, oi, gente, Prilemos. Estou dando continuidade aos vídeos sobre a previsão das ondas. Eu gravei um vídeo anterior, onde eu dei noções gerais sobre o que a gente pode olhar no programa que eu utilizo, que é o Surf Guru. E daí surgiram algumas dúvidas e também me perguntaram sobre como que a gente faz para olhar numa praia específica, e eu vou compartilhar isso com vocês hoje. Então, esse é o programa que eu utilizo, o Surf Guru. Como eu disse no vídeo anterior, eu utilizo a versão gratuita, então é só você clicar, né, e procurar ele tanto no computador quanto para o celular, existe a versão também. No vídeo anterior, eu mostrei como que eu olho a previsão, por exemplo, para Florianópolis, e surgiu então nessa questão de como que a gente olha para as diferentes praias, ou, por exemplo, vou dar um primeiro exemplo. Se você é uma pessoa que está iniciando e quer procurar uma praia com uma condição mais adequada, o que que você olharia? E se você for uma pessoa mais avançada, o que que você vai buscar, por exemplo? Então, vou falar aqui só rapidinho, mostrar no mapa como que aparece para Florianópolis de modo geral, né? Então, esse daqui é o mapa com a ondulação da forma como está chegando hoje, domingo 19, aqui para a gente no sul do Brasil, especificamente em Santa Catarina, e aqui a gente tem uma ideia mais geral como que estão os sistemas marítimos para o Brasil. Então, a gente tem um evento que gerou ondulação no leste do Brasil, que está passando pela nossa costa, então está deixando de influenciar a formação das ondas para a gente aqui no sul, né? Então, ó, já está mais aqui no Espírito Santo, indo para o Nordeste, e a gente tem uma segunda ondulação que foi gerada no sul do mundo, que está chegando para a gente, não chegou ainda, vai começar a chegar, deve ter começado a chegar e fazer, influenciar agora aqui para a gente a partir de tarde e principalmente a partir de amanhã. Então, vamos olhar lá. Aqui a gente vai selecionar uma praia. Num primeiro momento, então, eu vou selecionar a praia Cadê? Dos Açores aqui para gente. Só um pouquinho. Então, como eu ia dizendo, a gente seleciona a praia aqui. Então, tem todas as praias de Florianópolis que recebem ondulações. Então, vou selecionar a Praia dos Açores, que se localiza no extremo sul da ilha, para mostrar, então, para ver se já está sofrendo influência dessa ondulação de sul que está chegando na nossa costa. Vocês estão vendo aqui, ó, mudou a figura que está sendo mostrada no mapa. A gente tem, então, agora aqui a, a ondulação chegando na costa de Santa Catarina, e aqui ao lado mostrando como que a ondulação está chegando especificamente nessa praia, que é a Praia dos Açores. Aqui a gente tem a direção da ondulação, a ondulação está chegando de sul, e também tem uma influência de ondulação de sudeste aqui no caso. Então a gente vai continuar olhando para ver a altura das ondas. No caso, aqui a gente tem nesse gráfico a altura em metros e a direção da ondulação. Também uma dúvida que me colocaram é que aqui está utilizando a palavra swell. Swell é um sinônimo para ondulação. O pessoal do surf utiliza swell, então, como sinônimo para ondulação, e principalmente ondulações mais consistentes, ondulações que conseguem viajar por muitos quilômetros e chegar na costa e criar ondas com uma possibilidade adequada de surf, tipo ondas boas para o surf, normalmente a gente chama de swell, essa ondulação. Então, essa ondulação que está chegando aqui na costa, que está começando a influenciar agora de tarde, é uma ondulação com uma direção de sul,
E aqui nessas setas a gente tem essa ondulação sendo expressa. Então, você tem que imaginar a representação geográfica num mapa, por exemplo, do Brasil. A gente tem a região sul embaixo, a região norte em cima, né? Leste e oeste. E essas setas representam isso. Então, essa ondulação está vindo da parte de baixo do mundo para cima. Então, vai influenciar e vai chegar primeiro, por exemplo, aqui no sul do Brasil, e depois vai começar a fazer, influenciar no sudeste, e depois vai subir a costa brasileira. A gente tem, então, essa ondulação de sul chegando agora no domingo e continuando no decorrer da semana. Ó. Então, aqui a gente tem a, a ondulação de sul, por exemplo, hoje, com uma altura de 0,6 metros e um período de 9 segundos. Ah, não, não é hoje, agora, peraí, botei agora sim. De meio metro, 0,5, e 10 segundos no caso, uma ondulação de sul-sudeste. Eu vou mostrar uma outra praia agora para vocês, para a gente ver se faz uma diferença. Ah, calma, primeiro, antes de mostrar outra praia, deixa eu mostrar o vento. Aqui, como eu disse no vídeo anterior, a gente tem uma expressão da potência dessas ondas. No caso, hoje a gente tem ondas com não muita potência, por exemplo, agora de tarde a gente teria uma onda nessa praia, né, que é os Açores. Opa, desculpa, com cerca de 101 joules, que é uma onda fraca. Então a gente não tem ondulações muito consistentes chegando na costa nesse momento. E o vento é do quadrante sul-sudeste. Então, do mesmo modo, essas setas aqui na parte de cima estão expressando a direção do vento. No caso aqui, o vento oeste, que vem da parte oeste para o leste, vento sul, então de baixo para cima, se a gente for considerar um mapa. E amanhã o vento vira e vai começar a atuar do quadrante norte. Então, no caso, se a gente fosse pensar da ilha, ela vai vir de cima para baixo. E isso vai mudar a praia que você vai escolher para surfar. Digamos, se você quer surfar agora de tarde em Florianópolis, a Praia dos Açores, que eu escolhi agora, não é o local mais adequado, porque apesar de ela receber uma ondulação de sul, por ela se localizar mais ao sul, ela recebe essa ondulação melhor aqui na ilha do que uma praia que esteja voltada para o leste, por exemplo. O vento não entra com uma direção boa. O vento vai soprar do mar para a terra, o que não é uma condição mais adequada. Considerando o vento, hoje seria melhor a gente considerar, a gente escolher uma outra praia. Aqui em Florianópolis, a gente vai ter praias que recebem esse vento melhor, como, por exemplo, a Praia Brava. Então, vamos dar uma olhadinha na Praia Brava para ver como que está a condição do surf para lá. Vamos olhar aqui, ó. O mapa, esse geral não mudou, porque continuamos em Santa Catarina, mas se vocês olharem aqui ao lado, olhe como muda o ângulo que a praia está em relação tanto a esse vento quanto à ondulação. No caso da Praia Brava, ela é voltada para o leste, então, né, aqui é o leste. Essa praia recebe ondulações de leste muito melhor do que no caso dos Açores, que a gente olhou anteriormente. E recebe, então, e é adequada, no caso, para o vento sul ou sudeste entra aqui com um ângulo melhor do que nos Açores. Vamos olhar lá os gráficos. Então, o gráfico de altura da ondulação, como vocês podem ver, ou não sei se vocês vão recordar, mas aqui ó, a gente tem a ondulação de leste e nordeste, e durante a semana inteira se mantém de leste e nordeste, porque essa praia é protegida da ondulação de sul. Então, aquela ondulação de sul que a gente viu atuando a partir agora de domingo de tarde na Praia dos Açores não influencia aqui nessa praia, que é a Praia Brava. Então, vamos olhar ali agora o vento.
O vento, apesar aqui de não estar com uma setinha verde, que seria o mais adequado, né? Tipo, que diria, a direção do vento está ok para essa praia, né? Como vocês podem ver aqui, ó, por essa legenda da cor que, né? Que esse gráfico aqui utiliza. Então, um vento fraco roxinho, terral, que é quando vem da terra para o mar, em verde, cruzado laranja, e maral, que é um vento que não é adequado, que não é legal, em vermelho. Então, agora esse vento está maral, mas mais para o fim do dia ele já fica cruzado, ele não é tão ruim, então já mostraria uma condição melhor para o surf, para a Praia Brava. Mas normalmente, não é normalmente. Novamente salientando que a gente está com ondulações bem fracas nesse momento atuando aqui no Brasil. Para comparar, eu vou olhar num outro lugar do Brasil só para a gente ver se a gente consegue ter uma condição. Porque, por exemplo, hoje, uma pessoa que quer surfar ondas grandes ou um mar mais forte não tem uma condição adequada aqui na Ilha de Floripa. E eu olhei anteriormente, inclusive no sul do estado, olhei em Garopaba, olhei em outros locais, não tem uma condição ainda muito adequada para o surf. Essa ondulação de sul não está tendo uma influência muito forte ainda. Mas vamos olhar, por exemplo, no Rio de Janeiro, o que é que a gente tem de ondulação chegando lá. Hum, deixa eu ver aqui. Esperar mudar. Então, ó, retomando aqui o Rio de Janeiro, para a gente dar uma olhada, ver se a gente encontra algumas ondas, considerando que vocês vão ver aqui, ó, que lá tem é diferente, a costa do Rio de Janeiro é voltada para o sul, né, de modo diferente do que a gente tem aqui em Florianópolis, que a nossa costa é voltada para o leste, eles são voltados para o sul, então normalmente a ondulação de sul e sudeste entra em cheio lá. Vamos dar uma olhada aqui como que a gente, no gráfico, como que está. Está maior realmente, ó, como vocês podem olhar, aqui a gente estava com uma onda de, em média, meio metro, lá de manhã estava com 1 metro, e agora de tarde ganhando essa influência, olha aqui como faz diferença. Tem um swell que estava de sudoeste a oeste, e no nosso caso era de leste a nordeste, aqui, né, no caso aqui em Florianópolis, e esse swell secundário, essa ondulação secundária maior, que no caso está ali marcado na tabelinha em cor-de-rosa, com uma influência de 0,9. Então, por exemplo, se você é um surfista profissional e você quer treinar e você tem a possibilidade de ir até o Rio de Janeiro treinar, seria melhor do que aqui em Santa Catarina, porque aqui a gente está sem onda por um bom tempo, pela semana, por exemplo, e aqui a gente tem ondas maiores tanto hoje, no domingo, quanto para o restante da semana, com uma possibilidade de um swell chegando a 1,5 metro de altura e com um período mais elevado, um período com cerca de 10 segundos entre uma onda e outra, que expressa uma força maior das ondas, ó, como vocês podem ver aqui nesse gráfico de potência das ondas, de energia das ondas, então mostrando hoje, agora de tarde, uma onda com cerca de 768 joules, e já para terça-feira, com esse swell com mais energia chegando na costa do Rio de Janeiro, uma onda com cerca de 1.428 joules, uma onda bastante forte. O vento, a gente tem então o vento de quadrante sudoeste atuando hoje no Rio de Janeiro, amanhã ainda de quadrante sudoeste, mas virando para leste e nordeste ao longo da semana. Então, vai também fazer diferença dependendo
do vento a praia que você vai escolher para surfar. Eu não conheço muito sobre como que as praias do Rio de Janeiro funcionam em determinados ventos, mas você também pode escolher, né? Então, que praia que você gostaria de surfar? Ou no Rio de Janeiro. Digamos que a gente, eu, por exemplo, sou bodyboarder, a praia de São Conrado é uma praia que tem ondas muito adequadas para o surf. Vamos olhar como que seria essa semana lá. Então, na praia de São Conrado, do mesmo modo, ó, como quando eu fiz numa praia aqui em Florianópolis, o mapa muda, mostrando como que é para a praia específica, como que essa ondulação chega, como que o vento está nessa praia. Então, ó, quando você clica aqui, você vai ver a direção do vento, que é essa setinha amarela, e a direção da ondulação, como que a ondulação está chegando nessa praia, que é essa seta cor de rosa, e esses gráficos aqui azuis também estão representando essa ondulação. Então, a gente tem uma ondulação de sudoeste entrando, que estava atuando aqui na região, uma ondulação de sudeste que está começando a atuar na região agora, e esse daqui é a média da ondulação, que está atuando hoje na praia de São Conrado. Olhando no gráfico de altura das ondas, daí especificamente para a praia de São Conrado, então essa ondulação hoje não está entrando tão bem quanto mostrava no gráfico geral para o Rio de Janeiro. E do mesmo modo, a gente tem um aumento nas ondas para terça-feira pela previsão, mas não tão grande quanto estava naquele gráfico geral, que estava marcando cerca de 1,5 m. Aqui a gente tem cerca de 0,8 na ondulação média para essa praia. Vamos ver como que é o vento para a praia de São Conrado. Ó, esse vento do quadrante sul para o São Conrado não é legal. Ó. Aqui está dizendo que é um vento que vai entrar maral para essa praia. E o vento nordeste, então, é um vento que é terral em São Conrado. Então, cada praia que você for, você tem que olhar essa direção do vento, porque cada praia recebe tanto as ondulações de modo diferente, quanto os ventos, né, de modo diferenciado. Vale sempre a pena dar uma olhada nessas duas variáveis, principalmente. Espero que vocês tenham gostado. E por hoje é isso.